Olá, meu povo lindo, povo que um dia vamos morar todos juntos no céu. Estou aqui para mais uma palavra do Senhor, para alimentar a nossa alma, o nosso coração. E eu quero convidar você nesse momento que está aí me assistindo, se você tiver com a sua Bíblia na mão, abre aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 ao verso 24. Essa parte da palavra do Senhor fala sobre o filho pródigo. Nós vamos meditar sobre esta palavra. Vamos todos ler juntos. Se você tiver com a sua Bíblia, abra livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei até ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Eu queria falar um pouquinho neste dia sobre os erros do filho pródigo, que também estamos sujeitos. Eu e você estamos sujeitos a errar, e com certeza vamos errar muitas vezes. Vamos ter muitos acertos, mas vamos ter muitos erros. Mas que nós possamos aprender com os nossos erros. Eu quero estar passando para nós aqui algumas situações que o filho pródigo passou, e que se nós passarmos, precisamos tirar lições daquilo ali. Então hoje nós vamos estudar as lições que este menino, esse moço teve, e que nós, se tivermos elas também, precisamos estar bem atentos. Eu queria começar falando sobre uma situação que talvez aconteceu com este jovem, e que aconteceria conosco também se estivéssemos no lugar dele. Então nós precisamos tomar um cuidado extremo. Então a primeira situação que eu quero mostrar para nós é: pensar que bens materiais trazem felicidade. Foi isso que aquele moço pensou. Com certeza ele viu que o pai dele era um homem estabilizado, era um homem que naturalmente conquistou um grande patrimônio, e ele um dia, sabendo que ele herdaria parte daquilo que o seu pai havia construído, ele resolveu antecipar a situação. Acho que ele pensou: com a metade daquilo que meu pai tem, que eu tenho por direito, eu estou tranquilo na vida, eu vou viver bem o resto da minha vida sem precisar me preocupar com nada. E isso acontece nos nossos dias com o nosso povo, porque muitas vezes nós achamos que a nossa felicidade está nos bens materiais. Queridos, se a nossa felicidade estivesse nos bens materiais, nós não viríamos rico, depressivo. Homens que ostentam grandes fortunas e não têm felicidade. Homens que têm empresas
têm empregados, moram em excelentes casas, têm tudo o que eles querem e nem assim eles são felizes. Eu convivi com uma família durante muitos anos. Essa família, eles tinham um poder aquisitivo altíssimo, eles eram donos de uma grande empresa aqui na região onde nós moramos. E, no entanto, essa família vivia se matando entre eles. Eles se detestavam, o problema deles era um querendo ter mais do que o outro. Então, tudo aquilo que eles conquistaram, se eles fossem felizes com aquilo, eles não teriam motivos para viver brigando. Mas, infelizmente, não era isso que acontecia. Na realidade, quanto mais eles tinham, mais eles queriam ter. E isso acontece comigo e com você. Se eu e você estamos hoje almejando ter um carro bom, um carro aí no valor aí de 100 mil reais, aí amanhã você consegue comprar esse carro, alguns dias depois você já vai estar almejando uma coisa maior. Aquele carro já não é mais motivo de alegria, já não é mais motivo de tanta felicidade. Então nós precisamos aprender que bens materiais, eles não são o que vão trazer felicidade para nós. Nós temos que nos prender em outras coisas. Nós temos coisas muito melhores que nós precisamos nos firmarmos do que bens materiais. Uma outra coisa também que a pessoa não pode fazer, que aquele jovem fez, afastar-se da casa do pai. Nós muitas vezes achamos que quando nos afastamos da casa dos nossos pais, nós estaremos melhores. Muitos jovens fazem isso, porque às vezes o pai é um pouco exigente, e tem que ser mesmo, porque o pai tem responsabilidade conosco. Nós não temos responsabilidade com nossos pais quando somos novos. Passamos a ter uma certa responsabilidade quando eles envelhecem. E trazendo também dentro desta mesma analogia, uma outra coisa que muitas vezes nós achamos também quando nos afastamos da casa do pai, mas do Pai Celestial. Quando nos afastamos da igreja, quando nos afastamos da congregação. Também achamos muitas vezes que a igreja está nos incomodando, o pastor é muito chato, o pastor é daquele tipo muito exigente, sabe, nos cobra de tudo, então eu prefiro ir embora. E aí quando nós vamos embora, nós nos envolvemos com as coisas desse mundo, passamos a ser parte dele, e aí mais tarde, quando talvez as coisas já estão muito difíceis, nós entendemos que nunca deveríamos ter nos apartado da casa do Pai. Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé é um grande exemplo desse. Na igreja nós temos muitas pessoas que são difíceis de se lidar. Nós temos pessoas que querem viver na igreja como ela vive lá fora. E isso traz muitas vezes problemas para quem está ali dentro. Traz problema para o pastor, traz problema para as lideranças, traz problema para os irmãos que querem caminhar com compromisso. E isso muitas vezes traz problema. E essas pessoas muitas vezes se afastam da igreja, achando que aquilo ali vai ser resolvido. Não vai não. Lembra da Arca de Noé que eu falei agora alguns segundos atrás? Na Arca de Noé deviam ter muitos problemas lá dentro. Imagina aqueles animais dentro da Arca de Noé fazendo suas necessidades. E aquelas pessoas que estavam ali tendo que cuidar delas, tendo que tratar dos animais, tendo que fazer a limpeza, tendo que dar alimento para todos eles. Devia ser um problema muito grande para aqueles que estavam ali na arca. Mas dentro da arca havia uma coisa: vida. Fora dela era morte. Porque todos aqueles que não entraram na arca naquele tempo, morreram todos. Uma outra situação que as pessoas fazem também, que aquele jovem fez, foi priorizar os prazeres. Nos dias atuais nós temos pessoas que fazem isso, priorizam somente os prazeres da carne, somente as coisas que lhe dão satisfação em fazer. Esquece que nós temos também obrigações, nós precisamos planejar a nossa vida, precisamos conter os nossos impulsos, e isso tudo traz muitas vezes prejuízos que lá na frente serão muito difíceis de você repor. Então precisamos entender que nós não podemos priorizar na nossa vida nos dias de hoje somente os prazeres que a vida nos traz. Existem coisas muito boas que nós podemos fazer e que não são pecado, não são proibidas, mas mesmo estas coisas nós precisamos fazer com prudência. Nós precisamos pensar, precisamos entender que a nossa vida não é uma festa. A nossa vida ela tem também responsabilidades, obrigações que nós não podemos deixar de cumprir.
Os nossos jovens, por exemplo, muitos deles não têm obrigação de trazer o pão de cada dia para casa. Então que eles sejam pelo menos pessoas que sejam obedientes àquilo que seus pais falam, que aproveitem bem esse tempo, estudem, se preparem para mais tarde, quando você estiver morando sozinho, quando você estiver constituindo família, você saber que aquilo que você aprendeu vai ser útil naquele momento. Então que nós possamos fazer isso, que nós possamos realmente não priorizar somente a nossa parte prazerosa na vida e não esquecermos que nós temos também, mesmo quando estamos dentro da casa dos pais, nós temos responsabilidades. Uma quarta situação, não desperdiçar os nossos recursos. Nós precisamos saber que nós não podemos gastar mais do que aquilo que nós temos, do que aquilo que nós conquistamos. Veja bem, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil e já se ouve falar aí em algumas emissoras, claro que muitas delas estão querendo trazer terror para cima do povo, mas nós precisamos entender que se não tomarmos cuidado, nós vamos passar por momentos difíceis lá na frente. Então nós temos que aprender a não desperdiçar aquilo que temos. Temos que trabalhar com aquilo que nós temos, usar da melhor maneira possível, não desperdiçando e, se possível, até guardando algumas coisas para que mais tarde não nos faça falta. Então, é uma situação muito difícil. Outra coisa que aquele moço fez e que nós não podemos fazer, temos que tirar como lições: confiar em pessoas erradas. Aquele moço, depois de gastar tudo que ele tinha, depois de ter desperdiçado tudo aquilo que era a sua herança que seu pai lhe deu, ele foi confiar em pessoas erradas. Talvez naquele momento ele poderia já ter feito aquilo que ele fez mais para frente, que foi o arrependimento, e voltado para a casa do seu pai. Já tinha feito a besteira. Agora tem que entender que está errado e tem que começar a tentar consertar. Não, ele ainda foi confiar em pessoas que não eram dignas de confiança. E as pessoas o mandaram trabalhar numa fazenda de porcos. Imagina, por exemplo, um judeu lidando com porcos, que coisa terrível. O porco para o judeu, ele é um animal imundo. Imagina aquele moço, para poder sobreviver, teve que ir cuidar de porcos. E até mesmo a comida que os porcos comiam, ele não tinha. Devia ter muito pouco. Então isso aí também é muito importante, nós entendermos que nós não podemos confiar em qualquer pessoa. Temos que olhar primeiro, antes de confiar em alguém, precisamos ver quem é essa pessoa, a dignidade dela, como é que essa pessoa é uma pessoa de caráter, é uma pessoa confiável, como é que é a vida dessa pessoa, como é que é a família dessa pessoa, como é que é essa pessoa no trabalho, na vida social. Tudo isso nós precisamos avaliar antes de nós confiarmos em alguém. Claro que nós temos pessoas que devemos confiar, nossos pais são os primeiros dele. A nossa confiança primeiramente vem do Senhor. Mas dentro da nossa casa nós temos alguém em quem nós podemos confiar, que são os nossos pais. Que os pais não vão querer ver os seus filhos vivendo na tragédia. Então nós precisamos confiar neles. E depois, quando tivermos que confiar em alguém lá fora, analise quem é essa pessoa. Analise as promessas que essa pessoa está te fazendo, se ela realmente é uma pessoa honrada e digna para cumprir tudo aquilo que ela está te falando, para que a gente não venha entrar em ciladas. Amém, queridos? Uma outra situação também que aquele jovem não tinha e que nós precisamos ter preparo. Aquele jovem não tinha preparo quando ele tomou aquela decisão de pegar a sua herança e ir para fora. Ele não conhecia nada lá onde ele estava indo. Então nós temos que nos preparar para tudo aquilo que nós queremos fazer na vida. Quando você está hoje, você meu jovem principalmente, poxa, você quer arrumar uma namorada, você quer casar? Legal, a nossa vida se resume realmente a isso. Mais tarde, todos vão chegar numa idade que vai precisar ter alguém na sua companhia, vai ter o desejo de constituir uma família, mas se prepare para isso. Não tente, por exemplo, não pense, por exemplo, achar que você vai arrumar uma namorada, um namorado e acabou o problema. Não. Você tem que saber, essa pessoa que você vai colocar do seu lado, como é que ela é? Qual é a promessa de vida que essa pessoa tem? Quando eu era ainda bem novo, meus filhos ainda eram pequenos, eu muitas vezes escutei amigos falando que filha dele tinha que casar com alguém rico, tinha que casar com alguém assim, com alguém assado. Eu sempre fui contrário a esse tipo de coisa. Eu acho que a pessoa tem que encontrar alguém promissora. Porque se você vai casar sua filha com alguém porque o pai daquela pessoa é rico, você estava redondamente enganado.
Talvez aquilo não seja um bom casamento, você está casando com o dinheiro daquela pessoa. Então pensa que você precisa se preparar para mais tarde, quando você for assumir uma responsabilidade de família, você tem que ser uma pessoa preparada. Então prepare-se. A falta de preparo é o que vai trazer muita infelicidade, talvez, na vida da pessoa lá na frente. E para a gente encerrar, o sétimo tópico que eu quero trazer para nós é não pensar no amanhã. Uma coisa muito importante, quando você não pensa no amanhã. Então, você tem que se preparar, como foi o tópico anterior, mas você tem que se preparar, pensar no amanhã. O que o amanhã me espera? Ou seja, uma coisa que eu falo muito na igreja quando eu estou ministrando a palavra, chama-se planejamento. E eu quero trazer um exemplo para nós aqui, o que aconteceu no Egito quando José estava lá. José, depois de passar por todas aquelas tribulações, a última dela foi dentro de um calabouço, dentro da cadeia, na prisão. Quando ele interpretou o sonho daqueles dois homens que trabalhavam para Faraó, um deles foi morto, o outro voltou. E esse que voltou, depois de um tempo, quando aconteceu aquele sonho de Faraó, ele começou a lembrar daquele moço que interpretou os sonhos dele e falou para Faraó. Faraó mandou chamar aquela pessoa, e essa pessoa era José. José, depois que se apresentou para Faraó, que ouviu os sonhos de Faraó, ele interpretou e falou para Faraó que haveriam de vir 7 anos de muita fartura, e que depois viriam 7 anos de muita seca, muita desgraça, de falta de alimento, de tudo. E José deu aquela informação para Faraó e falou para ele: Faraó, se planeje. Durante os 7 anos de fartura, pegue 1/5 de tudo aquilo que for produzido, guarde, porque virão 7 anos de seca, virão 7 anos de fome, e aí você terá com que sustentar a terra do Egito. Então eu quero trazer para nós também, nessa situação, o que nós temos feito hoje? Eu vou fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que poucas pessoas vão dizer que fizeram. O que nós fizemos nos últimos anos para enfrentar um momento como esse que nós estamos enfrentando agora? Um momento de, vamos dizer assim, de seca, um momento que hoje ainda não, mas amanhã, se as coisas não se resolverem logo, pode acontecer de o nosso país passar por um momento difícil, de fome, de falta de produtos. Então nós precisamos nos planejar, e isso é uma coisa que nem todo mundo faz. Todo mundo conta com aquilo que pode acontecer depois e ninguém se planeja. Então, queridos, vamos começar que este momento que nós estamos vivendo agora, por causa do coronavírus, que ele seja um ensinamento para nós no que se diz respeito ao futuro. Que a partir de agora eu creio que isso aí é uma permissão de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas vamos pensar que daqui para frente, lá, numa próxima ocasião, quando se acontecer, que com certeza vão acontecer outros problemas parecidos, que nós possamos, principalmente nós que somos servos do Deus Altíssimo, possamos entender essas coisas que estão acontecendo e nos planejarmos para isso. Nós sabemos hoje que vivemos num mundo capitalista, e talvez tenham pessoas até que tenham se planejado e que talvez ela tenha até o dinheiro para comprar o alimento, e será que não vai faltar o alimento também? Mas que pelo menos nós tenhamos o dinheiro para comprar, que nós tenhamos uma reserva para sustentar nossa família no momento de crise. Eu trago isso para nós como uma informação muito importante, é algo que nós não podemos deixar de pensar daqui para frente, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, queridos, que nós possamos entender essas situações vividas por este jovem que foi o filho pródigo. Eu vou recapitular para nós aqui as coisas que nós não devemos fazer e que esse moço fez, por isso lhe trouxe sofrimento. Então vou recapitular para nós aqui. Primeiramente, quando nós pensamos que os bens materiais trazem felicidade, é um erro muito grande. Nós precisamos entender que a felicidade não está nos bens materiais. Quando nós nos afastamos da casa do Pai, eu quero dizer nos dias de hoje, quando nos afastamos da igreja, principalmente aquele que é crente, aquele que não é precisa vir, mas aquele que é, quando se afasta, ele não faz ideia do prejuízo que ele pode viver lá na frente. Quando priorizamos os prazeres também, é uma situação difícil, que nós muitas vezes permitimos acontecer na nossa vida, e normalmente lá na frente também vamos nos arrepender.
quando desperdiçamos os nossos recursos, achando que nunca vai faltar. Quando nós confiamos em pessoas erradas, também é uma situação que nós precisamos ver com muita atenção. Quando não temos o preparo necessário para enfrentar as adversidades, precisamos nos preparar. E principalmente quando não pensamos no amanhã, quando nós gastamos tudo hoje e amanhã não sabemos o que irá acontecer, e nós muitas vezes vamos padecer necessidades por causa da nossa negligência. Então, queridos, que você possa entender esta palavra, meditar nesta palavra e que nós possamos alcançar aquilo que nós temos buscado. Agora eu quero pedir para você nesse momento que você feche os seus olhos. Eu quero estar orando com você, você que está nos assistindo, seja você crente de qualquer denominação, seja você alguém que casualmente abriu este vídeo, e eu tenho certeza que não foi casualmente, porque Deus, através do Espírito Santo, moveu você a fazer isso, você precisava ouvir essa palavra. Então eu quero convidar todos vocês que estão me ouvindo, que nós possamos estar fazendo uma oração neste momento, uma oração pedindo bênçãos ao nosso Deus sobre a nossa nação, sobre todo o povo brasileiro, sobre os nossos governantes, sobre todas as nações da terra. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero neste momento apresentar diante de Ti a todos estes que estão ouvindo esta palavra, que estão aqui fixados aqui no nosso, conectados aqui no nosso vídeo. Que a bênção do Senhor possa alcançar a cada uma dessas pessoas. Pai, eu quero pedir, se no meio deles tiver alguém enfermo, tiver alguém contaminado pela coronavírus, tiver alguém contaminado por qualquer outra enfermidade, que o Senhor venha derramar sobre ele o teu bálsamo sagrado, que o Senhor venha derramar sobre ele a tua unção de cura, que o Senhor venha derramar sobre essas pessoas a tua unção de ânimo, de alegria e de esperança por um tempo melhor. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, todos os nossos irmãos, amigos e pessoas que estão assistindo este vídeo neste momento. Guarda as suas famílias, Senhor. Derrama sobre cada um deles a tua unção de paz, que nós possamos ter paz para viver neste país. Senhor, abençoa também os nossos governantes, a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a vida de todos os seus ministros, a vida de cada homem público desta nação, cada autoridade. Senhor, abençoa nossas instituições de saúde, abençoa, Senhor, nossos irmãos que trabalham na saúde, todo homem, mulher, médicos, enfermeiros, faxineiros, atendentes, não importa quem, mas que todos aqueles que trabalham na área da saúde nesse país, que o Senhor dê força e saúde para que eles possam continuar trabalhando, pelejando contra este mal que veio sobre as nossas nações. Abençoa todas as nações deste mundo. Guarda, Senhor, a cada um dos teus servos, que cada um de nós possamos estar sempre atentos em oração, buscando na tua palavra solução para os nossos conflitos. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Lança sobre nós a tua mão poderosa, nos guarda, Senhor, de todo laço maligno, de todo perigo, de toda peste perniciosa, nos livra do homem roubador, do homem assassino, do homem mau que está sobre esta terra, nos guarda, Senhor, debaixo da tua justiça, nos traga sobre nós as tuas misericórdias, Senhor, e que o amor do Senhor esteja presente em nós. Que o amor de Deus, que a santa e gloriosa paz do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e todos dizem comigo neste momento, amém. Glórias a Deus. Querido, muito obrigado pela tua presença no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você conhece, compartilhe com as suas redes sociais, deixe o seu like, que muito vai nos ajudar para que possamos crescer, para que possamos em breve tempo estarmos passando fazendo nossos cultos online, para que toda pessoa que estiver talvez nos hospitais, no trabalho, ou que estejam impossibilitadas de estar no culto, que elas possam estar assistindo também em tempo real. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração, fique na santa e gloriosa paz
do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido.